Olá, querido aluno, querida aluna, sejam muito bem-vindos à Inova Educação e, principalmente, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de ESG. Meu nome é Jaqueline, sou advogada, estrategista de negócios, atuo na área de compliance e diversidade há mais de 4 anos. E hoje estou aqui sendo professora de vocês nesse curso, na qual vamos poder decifrar por que o ISG está sendo a sigla do momento, qual que é a importância dela para o mundo corporativo e como podemos aplicar ela na prática. Vamos começar? Então, vamos falar dos desafios, das estratégias da implantação de práticas ESG. E vamos já partir do afinal. O que é ESG? Nós ouvimos tanto falar, mas afinal, o que é? Bom, ESG é uma sigla que está mudando a maneira de fazer negócios no Brasil e no mundo e principalmente movimentando investimentos em investidores globalmente. A sigla significa ambiental, social e governança, termos em inglês, onde envolve melhores práticas ambientais, sociais e de governança para dentro dessas organizações. E para você ter uma noção da força desse cenário, segundo uma consultoria norte-americana, as ações que são voltadas ao ISG já alcançam os 30 trilhões de dólares. Ou seja, 30 trilhões de dólares em investimentos no mundo todo. É uma sigla que está trazendo mundialmente a visão diferente de negócios e trazendo novos investimentos globalmente modificados. O valor de 30 trilhões de dólares é 10 vezes maior do que foi investido em 2004. E isso demonstra para você a importância que essa sigla ganhou. Esse termo ISG, ele surgiu em 2004, a partir da provocação do secretário-geral da ONU, a 50 CEOs de diversas instituições financeiras. Ele pensou e queria entender como as suas empresas poderiam ter uma ação mais positiva na sociedade onde ela estava inserida, trazendo fatores ambientais, sociais e de governança. Então, se você pensar, hoje é um termo que já tem 20 anos, já é um termo bem maduro, mas que infelizmente muita gente não sabe, muita gente não tem esse conhecimento. Então, se engane em pensar que é um termo totalmente moderno, voltado somente para o assunto do agora. Por mais que é um assunto que a gente precisa estar sempre em voga e principalmente muito ativo dentro das organizações, já é mais antigo e que nasceu dentro de uma provocação da ONU. E afinal, como podemos trazer uma integração de fatores ambientais, sociais e de governança, trazendo uma atuação positiva, principalmente dentro de instituições financeiras? Engana-se quem pensa que só vai estar ligado à sustentabilidade, aquela mitigação de danos ambientais, muito pelo contrário. ESG são empresas que se preocupam com toda a sua cadeia de valor, fornecedores, funcionários, trazendo uma maior transparência, prevenção das fraudes. E um ponto muito interessante, o ESG ele está fortemente ligado aos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, quando a gente vai precisar parar e pensar de ESG, nós temos que ver como que eu posso trazer esse conceito para dentro da sociedade, para dentro de uma organização, uma empresa, um escritório, um comércio, e como eu vou utilizar do social, do ambiental e da governança de forma efetiva, de forma que realmente vai funcionar. E muitas vezes algumas empresas podem se confundir ali e falar de ESG de forma muito simplória. Ah, eu atuo com ESG, eu tenho, por exemplo, reciclagem de papel dentro do meu escritório, sendo que é muito mais do que isso. A questão do social, ah, eu entrego cestas básicas. Por mais que o social do ESG eles tenham a interface com a sociedade, não podemos confundir o ESG com o assistencialismo. O social ele é muito mais voltado à integração da sociedade.
e a governança, que tem seus pilares próprios e muito importante para que possamos fazer uma organização sensata dentro de empresas, escritórios, multinacionais, comércio no geral. Com isso, para pensarmos o ISG de maneira completa, precisamos entender não só a sua formação e seu conceito de forma macro, mas principalmente o que é cada pilar, cada sigla, cada setor daquela sigla, para a gente conseguir trazer de forma mais eficiente o ISG para dentro dessas organizações. Então, vamos partir do ambiental, a primeira letra da sigla. O ambiental concentra-se nas práticas e políticas de uma empresa relacionada ao meio ambiente. Claro que, como eu falei anteriormente, uma empresa que faz o racionamento de papel, sistema de reciclagem é importante, mas precisamos entender que não é só isso que vai fazer a diferença. Precisamos entender e analisar o risco perante ao ambiental no seguinte ponto. Qual está sendo a eficiência daquela operação ambiental? Qual ponto ambiental eu estou atingindo? Porque muitas vezes nós temos dentro da nossa empresa fatores que prejudicam o meio ambiente e muitas vezes nós não temos noção disso. Quer um exemplo? Você sair do ambiente e deixar todas as luzes acesas. Olha o gasto que você vai ter. Você ter uma frota de carros ou de caminhões que você não faça a avaliação periódica daquela questão ambiental. Então, a essência do ambiental, o ponto do ambiental dentro do ISG, ele vai de forma muito grande, ela é macro. Você precisa pensar de uma forma muito ampla dentro dos seus negócios. Então, os critérios de ambiental incluem exigências como gestão de resíduos, resíduos orgânicos, resíduos recicláveis, resíduos químicos, resíduos poluentes. Você é uma indústria, você joga poluentes na atmosfera, você é uma indústria, o que você faz com os seus resíduos? Você é um escritório menor, você faz a separação seletiva do lixo? Então, essa gestão de resíduos, nós podemos atingir desde um grande empresário, uma fábrica, uma indústria, a um pequeno comércio, onde a gente já pode começar a fazer uma gestão de resíduos ali. Ter uma política de desmatamento, caso seja aplicável, então empresas que necessitam de madeiras, precisam da celulose, precisam de algum componente que está relacionado totalmente ao meio ambiente. Qual é a política que você tem a esse ponto? E muitas vezes nós podemos pensar em madeireiras, em empresas que envolvem a questão de utilizar as madeiras para fazer móveis, mas vamos pensar em uma construtora, por exemplo, que essa construtora ela irá iniciar o projeto dela e para fazer a fundação necessita fazer um desmatamento. Onde essas árvores serão replantadas? Precisamos pensar no ambiental nesses pontos. Um outro quesito muito importante é o uso das fontes de energias renováveis pela empresa. Por exemplo, como que é utilizada a energia na sua empresa? Fica tudo aceso? É um sistema de quando a pessoa passa, acende a luz, depois a luz ela se apaga? O ar-condicionado fica ligado o tempo todo? Como que funcionam as questões de máquinas, maquinário? Como que é essa administração dessas fontes de energia? Podemos trocar, por exemplo, por fontes de energias renováveis? Podemos colocar, por exemplo, placas solares dentro dessa empresa, dentro dessa indústria, dentro dessa corporação? Às vezes é muito mais eficiente, né? Nós temos iniciando no Brasil o mercado livre de energia, podemos negociar diretamente com a pessoa que está produzindo a energia. Então, muitas vezes, há certas fontes que são muito melhores, são energias renováveis e que há como colocar em nossas empresas.
E são fontes que não vão te deixar na mão, né? Muitas vezes eu sei que as pessoas podem ter medo de como isso vai ser atingido, mas nós temos que trazer que é uma fonte renovável. A energia eólica, a solar, elas são energias renováveis, o que é muito importante para o meio ambiente. Um outro ponto é o posicionamento da empresa em relação às questões climáticas. Como que a sua empresa tem um relacionamento com essas questões climáticas? Você faz a conscientização de funcionários? E podemos ir mais a fundo. Você, por exemplo, tem um fornecedor que foi atingido por uma situação climática. A cidade acabou ficando destruída, perderam-se muitas vidas, as famílias estão tentando se reconstruir. O que você faz nesse caso? Como que é a sua cadeia de valor neste caso? Você distrata aquela pessoa, eu não quero mais trabalhar com você, eu estou te mandando um distrato. Você se posiciona de uma forma para ajudar. Como que é o seu posicionamento em relação a essas questões climáticas? Isso é de suma importância se entender, porque a questão ambiental e a social, ela anda muito junto. Eu falo que precisa se cuidar do planeta como se você fosse ficar. Porque não existe um plano B, um planeta B. O planeta é aqui e agora. E não podemos pensar, mas daqui a 10 anos eu não estarei mais aqui, daqui a 50 eu não estarei mais aqui. Mas nós temos que fazer um planejamento ambiental como se fôssemos ficar aqui para sempre. Afinal, nós temos outras gerações. E não estou falando de pessoas que muitas vezes vão usar a desculpa, mas eu não quero ter filhos. Mas vamos pensar que temos vizinhos, temos crianças que vão crescer e que precisam ter um mundo sustentável para se viver, uma água potável, árvores, não viver através de desastres climáticos. Então, precisamos montar e planejar. Então, o ambiental dentro do ESG, ele traz questões muito importantes e muito fortes. A emissão de gases de efeito estufa também é uma área-chave bem importante e que está sendo amplamente divulgado na mídia. Está sendo a menina dos olhos de diversas empresas. Por quê? Quando você pensa em uma emissão de gases de efeito estufa, hoje é de amplo conhecimento os efeitos nocivos desse efeito. Então, quando eu falo que eu tenho um compromisso da redução da emissão desses gases de efeito estufa, eu tenho ganhando outros públicos que muitas vezes podem estar procurando empresas com esse compromisso. Quando nós falamos de conservação desses recursos naturais, vai muito também aquela eficiência que eu falei de gestão do desmatamento, uma política de sustentabilidade para que se possa ser feito e organizado. Então, organizando tudo o que nós falamos, o ambiental ele vai se concentrar em políticas relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. A empresa ela precisa mapear quais são os riscos que ela tem. Eu uso, por exemplo, determinada energia, eu deixo o ar-condicionado ligado por muito tempo. A minha frota, eu nem sei a última vez que passou por uma inspeção veicular. Eu tenho a energia que fica muito tempo acesa, sem necessidade, em ambientes que eu não tenho pessoas. Eu não faço a gestão dos meus resíduos, tanto resíduos mais domésticos, lixo, questões recicláveis, papel, vidro, e fazer outros tipos de gestão, como alumínio. Então, fazer primeiro essa separação seletiva. Eu acho que já é o primeiro, é uma coisa que a gente aprende já há muitos anos, em que infelizmente não é feito. Então, esse é o primeiro passo. Você é um produtor menor, você é um empresário pequeno, menor, ótimo, tem como iniciar com a sua gestão de resíduos familiar, caseiro, de menor monta. Você é um maior, sou uma indústria, sou uma grande fábrica, beleza. Como que é a sua eficiência energética? Você tem a emissão de gases de efeito estufa? Você faz sua gestão de resíduos?
Pensando, gente, por exemplo, quanto de resíduos têxtil a indústria têxtil tem. E a gente, de retalhos também de roupas, roupas usadas que elas não têm fim, elas não têm uma finalidade. Então você pensou, passou aquela moda. Para onde vão aquelas roupas que estavam à venda? É um bom ponto. Por isso, brechó e bazares são sustentáveis. É uma moda renovável. Porque é uma roupa que eu usei, está em boa condição, passo para frente, a pessoa vai usando e aquela roupa, aquele têxtil, aquele tecido não se torna lixo, não se torna um resíduo. Então, a parte ambiental é você, mesmo pequeno, a um grande empresário, a um grande empreendedor, a um sistema fabril, você pode iniciar o seu sistema ambiental. Trazendo para o social, que é o que é mais amplamente divulgado. Não se fala tanto do ambiental e nem da governança. As pessoas esquecem dessas duas letras e focaram muito no social. Claro que são práticas e políticas realmente muito importantes, que nós precisamos sempre estar atentos. Mas o ESG, ele só tem a força para funcionar se as três siglas estiverem juntas e funcionando e atuando. O ESG, o ambiental, social e governanças, eles são uma engrenagem, eles precisam estar funcionando. Se eles não estiverem funcionando da maneira correta, vai estar cada um para o lado. Então, vai ter uma empresa que ela vai cuidar muito do ambiental, o social e da governança? Não. E aí, ela vai estar em ESG? Não. Uma empresa que ela cuida muito do social? Ótimo. Mas o ambiental e a governança está jogada. Ou empresa que foca muito na governança, mas os outros pilares não vão estar ativos. Para funcionar, você precisa ter uma empresa, uma organização, um comércio que ele tenha todos os pontos, que ele faça a sua seleção ambiental, faça a sua seleção social e a sua seleção de governança. Então vamos focar aqui no social. O social, o S do ESG, refere-se a práticas e políticas relacionadas no impacto social de suas operações. Então, visa o bem-estar dos funcionários, das comunidades, da comunidade que aquela empresa opera e atinge. Não podemos pensar, a minha empresa fica aqui na região de Santo Amaro, então eu só vou cuidar da região de Santo Amaro. Mas o meu produto ele circula, então eu preciso cuidar de toda a sociedade que tem acesso ao meu produto e aonde eu estou localizado. O ESG, ele promove o bem-estar, na verdade ele promove uma nova vinculação, um novo olhar, tanto do funcionário quanto da sociedade em geral. O que eu falo muito, e isso é em todos os meus cursos e palestras, o que eu sempre escrevo é: eu como empresa, eu tenho a responsabilidade de devolver aquele funcionário para a sociedade da mesma forma que ele me veio. Ele não me veio no primeiro dia uma pessoa engajada, uma pessoa feliz, sem problemas de saúde, sem burnout, sem depressão, sem crise de pânico. Então eu preciso devolver essa pessoa para a sociedade da mesma forma. Não posso devolver para a sociedade um funcionário estressado, um funcionário que acabe brigando com a sua família, que acabe brigando com a sua comunidade no geral, um funcionário doente, desanimado, triste. Eu não posso, porque esse funcionário ele não chegou para mim desta forma. E eu tenho o dever, a garantia de devolver esse funcionário da mesma forma para a sociedade, para a sua família, de uma forma geral. Então, o social, ele é importante porque ele passa por vários estágios. Do funcionário, da comunidade onde aquela empresa opera ou seu produto atinge e a sociedade no geral. Aquela sociedade que, por mais que o meu produto não chegue a ele ou não está próximo, a sociedade ela está vinculada e nós precisamos cuidar da sociedade. Não podemos deixar uma sociedade doente. Não podemos deixar uma comunidade que sofra e nem um funcionário desamparado. E eu vou trazer mais exemplos e se aprofundar um pouco mais no social no próximo bloco.